Muito bom dia! Depois de eu e outros youtubers fazerem diversos vídeos de Okegon, percebemos que ainda não havia um vídeo de iceberg sobre esse tema. No entanto, existem alguns icebergs na internet. Nós pegamos um e editamos ele, adicionando e removendo coisas, até conseguir criar um iceberg completo de 200 tópicos para mostrar em um vídeo. Esse vídeo vai se dividir em 3 partes, cada uma vai ter uma participação especial. Para começar, o convidado especial desse primeiro vídeo é o Hoje, do canal Recanto Submerso. O link do canal dele e do servidor dele do Discord vão estar na descrição do vídeo. Eu acho que não preciso explicar o que é um iceberg de tão popular que esse estilo de vídeo se tornou. Um vídeo dividido em camadas com tópicos diferentes e que vão ficando mais obscuros. Então eu não vou nem mais tomar seu tempo, bora logo pro iceberg de Okegon. Parte 1: Land of Sun. Sataníveis é uma grande porta de entrada para as pessoas do universo Okegon. Muitas pessoas, principalmente as que usam redes como TikTok ou veem fanáticos no Pinterest, acabam descobrindo o universo Okegon por causa da relação deles. Mas bem que podiam descobrir por outras coisas, né? Coisas melhores. Mogeko Castle. Uma boa parte do público também conheceu esse universo através de Mogeko Castle, por ser um jogo feito em RPG Maker que é diferente do convencional, além de tratar de temas pesados e conseguir dar um certo medo em quem joga. Diversos youtubers brasileiros gravaram vídeos sobre esse jogo, como Alan Zocco, Luba TV, Molusquete, entre outros. Eu mesmo conheci toda a fandom a partir desse jogo, mas diferente da maioria não foi com o Alan e sim com o Luba. Bom, Ed Cowboy é um chip, assim como Sataníferos. E praticamente todos que conhecem The Grey Garden chipam, inclusive eu. Diferente da relação que o Satanic tem com Ivlis, Ed Cowboy é bem mais consentido, apesar do que Cowboy ser um tsundere virgão. Bem, eles têm uma relação boa, é bem amorzinho. The Grey Garden. Esse é considerado um pseudo-RPG com um grande foco em sua história, com a proposta de um mundo onde anjos e demônios vivem em harmonia, até a invasão de um diabo conhecido como Iblis. O jogo também é responsável por trazer público à comunidade. Outra porta de entrada. Bem, o Adanohari, o Grande Mar Azul, é um jogo lançado em 2013 que foi adaptado para um mangá em 2015, que é muito bom inclusive. E em 2020 ganhou um reboot, que adiciona mais conteúdo ao jogo e liga com o resto do universo. O reboot tá só disponível em japonês para variar, mas o jogo original foi traduzido em diferentes línguas, inclusive a BR. Funamusia.com. Simplesmente o site oficial da Funamusia, a criadora do universo Okegon. O site lista uma boa parte dos personagens e se divide em categorias diferentes para explorar. Tem um vídeo inteiro sobre esse site no meu canal e foi o primeiro vídeo de Okegon que eu fiz, além de uma série inteira sobre cada classe de personagem que também está no site. A série de vídeos sobre as classes se chama Bestiário Okegon. Eu recomendo que você veja. Parte 2: Kumonokuni. Okegon é Mogeko ao contrário. Eu não preciso nem comentar, qualquer pessoa percebe isso, e a escolha do nome Okegon para definir um universo e uma comunidade é justamente pela mania da Funa de botar nomes ao contrário. Então, ela colocou o nome de seus famosos Pikachus polêmicos. Prosciutto, bem, é um tipo de presunto italiano que existe na vida real. E como eles fazem bem? Eles pegam um presunto seco, envelhecem ele, temperam, fatiam e jogam para você comer. É isso mesmo, é a coisa mais crua que você vai comer na sua vida. E bem, é uma comida muito comum em Mogeko Castle. E eles tratam como se fosse algo divino lá. Por isso que você vê toda hora o Mogeko lá endeusando o Prosciutto. Okegon Wiki. Apesar de ser uma wiki, é um site confiado até pela própria Funa, ela recomenda que você veja o site. E qualquer informação que você quiser obter vai estar aqui. O site possui desde registros básicos, como falar sobre um jogo, até registros detalhados de informações dadas discretamente pela Funa. Bem, Sonho Obsoleto é um mangá protagonizado pela Kurotsuno, que se passa em Nenokuni, o mundo que é governado pelo Satanic. E o site do Zero Corp se fez o favor de traduzir os capítulos para nós, meros mortais. E bem, o mangá nunca mais continua, mesmo que teoricamente ele não tenha acabado. The Sun's Curse. A Maldição do Sol é um curto animado que pode ser visto no YouTube mesmo. Conta a história da Terra do Sol, um lugar governado pelo deus Cyralus, e que criou uma anjo chamada Iglis Ant, e um demônio chamado Ivlis. Ivlis, após questionar as criações de seu deus, foi banido por ele. Depois de um certo período de tempo,
Iblis chega ao The Grey Garden e o resto é história. Aparentemente o Iblis era um demônio e virou um diabo, mas a gente não sabe muito bem se dá pra fazer isso só sendo mais forte. Enfim, o que importa é o que eu já falei. Bem, a Screen se passa em um lugar chamado Iceberg Island ou Ilha do Iceberg e acompanha principalmente o personagem Shirogane. É, aquele lobo ártico cagão lá. E é uma história interativa, ou seja, você vai clicando nas coisinhas e acontecem coisas. Parando pra pensar, esse jogo podia estar no Clique Jogos. Funamusia é mulher. Só isso mesmo, a criadora de todo esse universo é uma mulher japonesa. Os jogos da Funa sempre possuem finais diferentes, sendo os finais ruins, os finais normais, algum final bom e o final verdadeiro. Clássico clichêzão de jogo de RPG. Porém, todos os finais ruins desse universo acabam se destacando por sempre ser algo pesado e perturbador que você vai sonhar à noite. Uma vez por semana, a Funa abre uma live no canal do YouTube dela, onde ela desenha, responde comentários dos inscritos e sempre revela alguma coisinha ou outra sobre os personagens. As lives geralmente abrem por volta das 10 horas da manhã e 1 da tarde aqui no Brasil, mas lembra que ela é japonesa, então pra ela é entre 10 da noite e 1 da manhã, ou seja, não vai meter um bom dia pra velha. Não só ela pode ser considerada uma VTuber, já que ela sempre aparece com um mascotezinho que é um fantasma, que foi apelidado de Obaki, como ela também cria modelos de personagens para outras pessoas. Inclusive ela sempre faz algumas fanartzinhas de vez em quando pros personagens que ela cria pros VTubers, no Twitter. V.G. Persson. V.G. Persson é uma pessoa conhecida dentro e fora da comunidade de Okegon. Ele é um desenvolvedor de jogos e também um tradutor. No caso de jogos como Mogeko Castle, ele traduziu para inglês. Nomes ao contrário. O nome de alguns personagens está ao contrário ou é um anagrama. Por exemplo, Calbe e Etil ao contrário fica Black e White, respectivamente. Iglis Ant é um anagrama para Sunlight e por aí vai. Significado de Funamusia. Esse nome tem suas origens bem interessantes. Kaiten Shujin lançou o site funamusia.com no dia 21 de abril de 2006. Sim, é meio antigo. A palavra Funamuseia é uma junção das palavras Funamushi, que significa barata do cais, e Sia, que significa mar. Originalmente, a pronúncia correta de Funamuseia era para ser Funamushi, mas como tantas pessoas diziam Funamusia, ela acabou aceitando essa pronúncia. Inclusive, por mais que geralmente a chamem só de Funa, ela acha que Funamu é bem mais fofo. Acho que vou começar a chamar ela de Funamu. Lojas virtuais. Se quiser dar suporte para a Kaiten em seus projetos, ela tem algumas lojinhas onde você pode comprar mangás digitais, físicos e outros produtos, como chaveiros e até pedir comissões, e ela faz umas artes bem legais dentro do traço dela. Claro, né? Ela disse que depois do ensino médio passava 12 horas desenhando. Japa véia maluca. Isso já foi confirmado várias vezes em vários lugares, porém é importante a gente saber que o conceito de universo da Funa não é tão comum. Mas o que nessa Okegon é comum, né? Então, bem, ela trata os mundos como se fossem dimensões, mas tudo dentro de um universo só. Bonus Room. Os jogos têm salas bônus que têm detalhes de personagens, como seus nomes completos, altura, peso, gostos e afins. Em algumas salas bônus, personagens que não aparecem no jogo, mas sim em outras obras, acabam marcando presença. Lobby Rock é um chip entre os personagens Lóbico e Rock. É um chip bem conhecido, porém muito polêmico, visto que o Rock parece maltratar Lóbico. Mas a Funa afirma que ele nunca de fato machucou a Lóbico. Me engana que eu gosto. Apesar de não ter machucado, dá pra ver no olhar dessa pobre fusão de camarão e lagosta que o desespero é muito grande ao estar perto do arquidemônio. Antigo design do site. O site da Funa tinha um design antigo, menos moderno do que o atual. Esse site antigo ainda pode ser acessado. Você já deve ter ouvido esse nome em algum lugar, provavelmente na Wiki, mas a Sunahama Updates é uma lista de atualizações gerais que a Funa faz. Por exemplo, ela posta desenhos, comentários, previews e tudo mais. E eu só esperando ela postar sobre o Mogeko Gaiden nessa coisa, né? Agora entramos em território perigoso. Bem, General Hasaski Great Adventure é um jogo prometido há muito tempo. Negócio de quase 10 anos. O lançamento desse jogo já foi adiado pelo menos umas 2 vezes, pelo menos.
Esse jogo vai ser uma continuação direta de Mogeko Castle, em uma vibe mais russa. Mas cuidado que ele é dito ser o jogo mais pesado e sincero que a Funa já fez. Em 2020, ela postou um trailer no canal do YouTube. Ah, Mogeko Gaiden, saudade do que não vivemos. Parte 3. Grey Garden. Uma paródia do jogo de The Grey Garden. Foi criado pela própria Funa e lançado em 1º de abril de 2014. E como esperado, é um jogo de 1º de abril. A história não é lá grandes coisas. Na verdade, se você se esforçar um pouco, você zera o jogo em 10 minutos. Só aparecem 4 personagens do roteiro principal e eles só estão com os gêneros trocados, então, né. Ou seja, você só joga pra ver o Kekaobi mulher e o Echi homem. Funamuziya não gosta que a chamem de Mogeko. Por um tempo, algumas pessoas apelidavam a criadora dessas histórias como Mogeko, mas depois ela disse que não gostava de ser chamada assim, pois, de acordo com ela, Mogekos são vilões e criaturas cruéis. Outra animação do YouTube sobre alguns personagens da Funa. E pra variar, ela também não terminou de fazer essa série. Ela não revela quase nada, apenas é um episódio rápido sobre alguns personagens com características de inseto interagindo entre si. Nome real. É possível encontrar o nome real da Funamu sem muita dificuldade, inclusive eu já citei aqui antes. Se você ler algum mangá dela, vai ver que os créditos e a autoria são de Kaiten Shujin. Esse é seu verdadeiro nome, em meio a vários apelidos como Funamuziya, Okegon, Tsunahama e Gypsy a Prisoner. Além dos Mogekos, existe um mascote para representar a criadora, e esse mascote se chama Tori-san. Ela é esse pássaro esquisitinho aí. A espécie deste bicho engraçadinho aí é galo de pedra, ou também rupicola. São uns nomezinhos bem estranhos. Seaside Dispatches 2. O mangá que particularmente eu achei muito bom. Conta a história de Satanic, Victor Frankenstein e Kreia Frankenstein. Retrata a relação do poderoso rei demônio com um simples humano mortal, o qual tem um passado trágico e que, através desse passado, foi capaz de criar uma filha morta-viva. Bem, todos os personagens do Okegon são bissexuais até que se diga o contrário. No caso, até a Funa confirmar que é o contrário. Mas nós temos algumas exceções como a Meti, que é lésbica, e os humanos, que a gente não sabe se essa regra é totalmente aplicável neles. Isso também se aplica aos insetos e os animais, que são bem mais rígidos a isso. Aproveitando esse gancho da sexualidade, vamos falar sobre um assuntinho interessante. A sexualidade do Kekaobi se chama Echou, e a sexualidade da Echou se chama Kekaobi. Que amorzinho. Silhouette. Silhouette é a filha de Kalbi e Etil. Não se sabe muito sobre ela, e o que se sabe você pode ver na wiki ou no meu vídeo sobre essa personagem. Demônios ambidestros. Todos os demônios do universo Okegon são ambidestros, como eu disse em um bestiário. Eu também citei que eles não podem ter cáries. Luna D'Angelis. Atualmente, o vídeo com maior quantidade de visualizações relacionado a alguma obra da Funa é uma gameplay de Mogeko Castle, feito pela youtuber e cosplayer Luna D'Angelis. Ela é da Espanha. Inclusive, eu até fui pesquisar para confirmar, e o vídeo dela, no momento que estou gravando isso, tem 1 milhão de visualizações, e o vídeo mais próximo disso é o do Alan, que tem mais de 990 mil. Quem sabe o Alan possa superá-la, né? É verdade. Antes de ser Clomake que conhecemos, ela era um anjo conhecido como Nadine. E provavelmente saiu de Kumonokuni pra fugir do arrombado do Fomos, visto que ele abusava muito com violência muito pesada. E ainda tem gente que shippa a Clomake com esse arrombado. É uma espécie de Inktober para os fãs da Okegon, que acontece em março. E caso você não saiba, Inktober é como um desafio que busca melhorar as habilidades dos artistas, propondo diferentes ideias de desenhos para que eles criem. Até que é uma coisa legal de se pensar. Gênero fluido. Se você já se perguntou o que é gênero fluido, bem, eu acho que a Funamu tratou isso de uma forma bem literal com os personagens Elux e Benidur, por exemplo, que consegue alternar entre suas formas masculina e feminina. Eu sei que esse tópico pode parecer meio estranho, mas se a gente se aprofundar um pouco, é meio estranho que Elux, que é um deus, consiga fazer isso e aparentemente nenhum outro deus consegue. Então, talvez isso seja um poder especial, difícil de ser alcançado? Não sei. É uma comic bem polêmica sobre uma noite perigosa onde coisas acontecem envolvendo Ivles e o seu filho Licorice.
Ai, me lembrar dessa comic já me dá pesadelos. The Grey Garden e Ice Scream são shows de TV. Esse tópico se refere a que esses dois jogos aparecem em TVs no jogo Mogeko Castle, mas eu não consegui encontrar nenhuma imagem disso na internet. Então, vamos acreditar que é verdade. Parte 4. Sia Kingdom. Existem versões gatos de alguns personagens. O nome deles geralmente é a junção de seu nome com Neko, como Kikaneko, Fumaneko e etc. E devo dizer que isso tem umas coisinhas lindas demais. Exceto do Fomos, o Fomos devia ir pro inferno. Gartic Phone. A Funa já jogou o nosso brasileiríssimo Gartic Phone, e disso saiu uns desenhos bem legais. Esse é um jogo RPG Maker que está sendo desenvolvido. E teve uma pequena prévia no final de Wadanohara. A história do jogo será em torno de Shrimp, uma estudante que, após brigar com sua amiga, acaba caindo em um mundo habitado por demônios e precisa sair de lá. O nome do jogo também é uma trocadilha com a pronúncia de canibalismo. The End of the Wonderland. Mais um jogo de RPG que também foi revelado na Bonus Room de Wadanohara. Será um jogo inspirado em Alice no País das Maravilhas, e aparentemente a produção do jogo não começou de fato, só vai se iniciar no futuro. É uma espécie de reboot do The Grey Garden. O jogo pretende melhorar a qualidade dos gráficos, tentando deixar mais imersivo. Na verdade, parando pra olhar, fica bem parecido com o jogo do Mogeko Castle. E quem sabe pode até ter uns detalhezinhos adicionais na história. Lore. É dito que esse jogo será lançado depois de Carnival Return. Guerra no Grey Garden. No passado, Calby e Tio eram inimigos, e eles tiveram uma briga que resultou em Calby ficando muito ferido e depois sendo selado por Etil abaixo do solo. Depois disso, ele conseguiu quebrar o selamento e se libertar, assim iniciando uma guerra entre anjos e demônios. Durante a guerra, todos os anjos e demônios foram mortos, com exceção de Wodas, Grora, Ater e Arbos. Calby machucou Wodas, por isso que ele usa aquele tapa-olho, e depois disso, Wodas disse algumas palavras que mudaram a visão de Deus e Diabo, que tentaram chegar em um acordo e construir um mundo que anjos e demônios pudessem viver em harmonia. Assim, os corpos dos anjos e demônios mortos foram reencarnados nas 6 protagonistas que conhecemos no jogo. Tecnicamente, o Grey Garden só se tornou um mundo pacífico por causa de Wodas, e até agora a gente não sabe o que ele disse exatamente. Algumas curiosidades sobre a Fune que ela contou logo em sua primeira stream é que seu animal favorito é o cachorro. Ela também gosta muito de baleias, chinchilas e galinhas. Sua bebida favorita é chá gelado, mas de tanto energético que ela fala que toma no Twitter, tô duvidando disso. Suas cores favoritas são vermelho e roxo. Ela gosta muito de artistas como Musha, Gauchin e Van Gogh. A primeira vez que conhecemos a verdadeira forma da Kaita foi quando ela fez uma live jogando Minecraft. Essa live em específico está privada, mas desde então ela usa a voz em todas as streams. Inspirações. Kaiten usa muitas inspirações mitológicas e religiosas em suas obras. Nós temos personagens como Réfico, cujo seu nome ao contrário é Lúcifer, e a história da animação The Sun's Curse parece um tipo de retratação do mesmo conto bíblico. Também temos personagens que são yokais do folclore japonês e outros que referenciam a mitologia egípcia e grega. Pokémon. A Funamu já falou sobre quais são seus Pokémons favoritos, e parece que ela também se inspirou nessa franquia para criar a sua. Alguns indícios disso são as semelhanças entre Mogekos e Pikachus, além de que Pokémon e Okegon são palavras de sonoridade parecida. O site funamusea.com também é parecido com o site da Pokédex. De todos os deuses que temos até agora que estão na lista de personagens, foi confirmado que o deus mais forte seria Eluxoceraus. Durante a Great War, Etiu também tinha uma força comparável a eles, supostamente. O diabo mais forte é o Satanic. Mas é meio estranho já que o Gokuen sacudiu o cara na porrada. Ai, tadinho, apanhou feito puta. Explicando de uma forma simples, Seaside Dispatches é um mangá do tipo yaoi, que trata sobre Satanic e Iblis e o nascimento do Licorice. É nesse mangá que o Satanic se apaixona pelo Iblis. Mundos. Foi confirmado que existem muitos mundos, inclusive muitos mundos humanos, ou seja, é como se existisse mais de um planeta Terra, em diferentes dimensões, diferentes tempos históricos. A apelidado de Pentagram Road seria de lá onde o personagem de Lori, um professor demônio que está no The Grey Garden, teria vindo. Não se sabe muito mais sobre isso, nem de quem trouxe ele lá ou quem abriu o portal. Apenas sabemos que foi de lá que ele veio. Grise e Dati. Todos conhecem o Idachi, aquele personagem que é uma orca e é agressivo com todo mundo.
ou quase todos. O personagem Gris é uma baleia cachalote obcecada por Itachi, mas o Orca fica desconfortável em sua presença. O passado de Cherry Blood. Antes de ser um pai de família e pai da Lobiko, Cherry Blood era um gangster, mas isso mudou quando conheceu Dolos. A única personagem que sabemos que conhece esse passado de Cherry Blood é a Clomac. Uma coisa importante sobre isso é que o Cherry afirma que há sangue de demônios em suas veias, e que ele deve ter passado isso à sua filha. O Rei do Mar Azul é uma das 3 bestas divinas criadas por Satanic, e seu nome é Aonobara. Atualmente ele não está presente na lista de personagens. Ele era o primeiro governante do Mar Azul, mas agora esse cargo está com a sua filha, o Omihime. Aparentemente ele era bastante temido na época que ele ainda era um governante, coisa que foi descrita por aquele peixinho que está na cabeça de Omihime, onde o mesmo afirma que ele era uma figura bem poderosa. Antigos nomes de Sal e Samekishi. Originalmente era para o Sal se chamar Shiranami e Samekishi se chamar Aonami. Também era para haver mais 2 personagens, sendo Namiho, a tia deles, e Namikaze, a mãe deles. Existem alguns túmulos que podem ser encontrados em The Grey Garden. Alguns deles podem ser onde estão enterrados os corpos das antigas versões dos protagonistas. Porém, existe um túmulo mais misterioso ainda, no começo do jogo. Não sabemos de quem é esse túmulo. Pra variar, né? O Abraço. Uma imagem de Calbi e Tio se abraçando é uma referência à pintura de Gustav Klimt, chamada The Kiss. O chifre e a cauda de Mikami parecem estar costurados, e isso se deve ao fato de Hanten ter machucado ele no passado. Mas apesar disso, ele culpa Anten e possui um ódio mortal por ele, ameaçando constantemente fazer vinho de cobra com a carne dele. Fizeram um mod para o jogo Super Smash Bros. Crusade, que inclusive eu já joguei, é muito bom, onde o cenário é o barco da Wadanohara. Itens obtidos em uma segunda partida. Se você jogar The Grey Garden de novo, terá a chance de obter alguns itens que você não pode obter se só jogar o jogo uma vez. Esses itens são Sword Prosciutto, Shield Prosciutto, Armor Prosciutto, Helmet Prosciutto, Charme Prosciutto e o 666 Ticket. Basicamente, esses itens de Prosciutto fazem seu personagem ser quase invencível, enquanto o 666 Ticket invoca a própria Refiko e ela ataca o inimigo. Final normal de The Grey Garden. O final que é dito como normal em The Grey Garden acontece quando você, jogador, não é capaz de vencer o Ivlis, o que resulta em que ele conseguir destruir a alma de Calbi. As falas que vêm a seguir são confusas e difíceis de saber quem fala o quê. Porém, existe a teoria de que uma das falas, que possivelmente trata Ivlis como um pobrezinho que não sabe de nada, seja de Cyrillus. O final termina com um diálogo em vermelho dizendo que vai destruir todas as coisas que alguém criou. É realmente complicado saber quem disse isso, mas a fala chega até a ser parecida com o que o Calbi falou antes de se libertar do selamento. São teorias e mais teorias, mas que podem acabar sendo confirmadas com a chegada de outro jogo, que eu vou falar mais pra frente. Mas agora, falando um pouco sem roteiro aqui, provavelmente as falas são de um personagem que a comunidade apelida de Fate, que seria o Destino, e o Destino estaria por trás de querer que a Etil sofresse. Mas, levando em conta que as falas dele são parecidas com o que o Calbi disse no selamento, será que esses 2 personagens têm alguma ligação? Eu deixo a dúvida no ar. E com isso nós concluímos a primeira parte do Iceberg de Okegon. E bom, eu espero que tenham gostado. Aguardem as próximas partes, eu espero que esse iceberg possa ter sido um bom presente de Natal pro público que mais gosta de Okegon aqui no canal. E bom, eu queria agradecer ao Oji por ter ajudado a fazer o iceberg, por ter feito os áudios e ter dado mais entretenimento para vocês. E eu também quero agradecer a uma usuária chamada North Kelly, que ela tá no site Iceberg Charts. Foi de lá que a gente pegou uma grande parte dos tópicos que usou nesse iceberg. Então o iceberg original vai estar na descrição, né? Créditos a ela ou a ele. E se possível, tentem dar um apoio para a pessoa que começou com o iceberg, né? Que foi a maior base de tudo para as pesquisas e etc.
Mas lembrem-se que, bom, vocês ainda vão ter mais partes do iceberg, então não se aprofundem tanto naquele, porque daí vocês vão poder ter uma surpresa maior ao assistir a essa série de vídeos. E, bom, é isso. Obrigado também ao público que está assistindo. Eu não preciso nem dizer que iceberg é um vídeo que dá trabalho fazer. Esse vídeo teve uns... acho que vai ficar com uns 25 minutos mais ou menos. E acreditem, não é o mais longo. Provavelmente vai ter um que vai dar mais trabalho de fazer do que esse. Ai, eu tô fudido. Mas é isso aí, se você gostou, deixa o like, se inscreve, tanto no meu canal quanto no canal do Hoje. E no mais é isso. Bom dia e até mais.